O anime começa quando um ser misterioso envia uma orbe branca para a Terra. O orbe pode se transformar em qualquer coisa e, portanto, assume a forma de uma rocha, pois foi a primeira coisa com a qual interagiu na superfície. Muitos anos depois, um cão ferido cai em cima da rocha e morre. O orbe decide tomar a forma do cachorro e começa a viajar. Conforme ele viaja cada vez mais longe, o cachorro chega a um acordo. Está vazio e completamente abandonado, exceto por um menino extra alegre que mora lá. O menino chama o cachorro e fica muito feliz em vê-lo. Ele o chama de Joanne e diz que está muito feliz por ele estar de volta. O menino então começa a fazer suas tarefas habituais. Sempre que está livre, sonha com o paraíso do outro lado da montanha. Os outros aldeões foram para lá e o deixaram para cuidar dos doentes e dos idosos. Se eles não conseguiriam atravessar a montanha em primeiro lugar, o menino então decide fazer as malas e partir para o paraíso. A viagem parece estar indo bem até que o menino machuca a perna, e nessas condições não consegue conter o sangramento. Mas o menino continua. Ele fica com um pouco de esperança toda vez que vê um marco de um dos aldeões, mas o menino perde sua última esperança quando vê carroças quebradas e lápides ao longo do caminho. Abatido e sem esperança, ele decide voltar. No entanto, sua perna machucada está ficando cada vez pior. Sem tratamento adequado, o menino finalmente morre. O cachorro então assume a forma do menino e decide viver sua vida exatamente como o menino queria. O orbe, agora na forma do humano de antes, viaja para o sul para vagar no chamado paraíso que o menino havia mencionado. Como ele não sabe viver ou sobreviver como ser humano, ele morre continuamente. Às vezes ele morre para ursos gigantes, definitivamente algo que um humano normal seria capaz de evitar morrer. Às vezes ele morre devido à fome ou ferimentos. Mas como é uma forma de vida alienígena, ela continua se regenerando continuamente. Enquanto isso, uma garota chamada Marty está prestes a ser sacrificada por um vilarejo próximo a um deus chamado Onaguma. Acho que este mês de março não vai durar tanto quanto fevereiro. No entanto, a menina tem alguns amigos, um dos quais a ajuda a escapar. Enquanto ela está sendo carregada montanha acima até o altar do sacrifício, o nome da amiga é Perona. E apesar de seus esforços para libertá-la, Marty ainda é perseguida por muitos aldeões. No entanto, eles ficam com medo e fogem quando Marty encontra o orbe enquanto ele está se regenerando. Depois de um tempo, Marty começa a alimentar os meninos com algumas frutas. O menino os devora como uma fera selvagem, o que de alguma forma é fofo para a garotinha. As crianças realmente têm gostos estranhos. Enquanto os dois descansam em um lugar tranquilo, Marty começa a ter pesadelos sobre sua irmãzinha e amiga sendo sacrificada no lugar dela. Ela se assusta e acorda. Ela decide voltar para a estrada principal para ser capturada novamente pelos aldeões, mas o menino a segue porque de alguma forma sente que está perto dela. Marty então brinca sobre ser sua mãe, já que Perona é capturada por deixar Marty fugir. Um urso gigante ataca os aldeões que a protegem. Perona usa essa chance para cortar suas cordas com uma faca, moldar e esconder, e congelar-se. Mas o urso realmente não é exigente com o que come, então ele começa a atacar Perona também. Na tentativa de escapar do urso, Perona cai de um penhasco. Marty tenta ensinar o menino a agradecer, mas realmente não parece funcionar. Rei Asley lidera seu grupo de busca, junto com os outros aldeões que estão carregando Marty montanha acima. Eles encontram o par enquanto estão passeando nas montanhas. Rei Asa rouba um pouco de geleia drogada para Marty e a carrega para o altar de sacrifício. E assim, Março está amarrado ao altar sacrificial. O urso gigante logo reaparece, pois esse cara realmente não está comendo nada hoje. Rei Asa e os outros assumem que o urso é Onaguma e recuam para que o urso possa se banquetear com a garotinha, e seu sacrifício é concluído. Mas Perona vem em socorro. Perona tenta se defender do urso, mas desmaia ao ser atingido por um ataque do urso. Mais tarde, o orbe vem salvar Marty e se transforma em lobo. O lobo agora morde o pescoço do urso, e o urso sangra até a morte. Rei Asa declara que se todos a seguirem até a nação de Yanime, todos poderão ser poupados. Eles concordam, e o lobo finalmente pronuncia as palavras "obrigado" de sua boca. Obrigado pela comida. Perona, Marty e o lobo, agora chamado Fushi, aceitam a oferta de Rei Asa e continuam sua longa e árdua jornada em direção à terra de Yanime. A princípio, tudo parece estar indo muito bem,
pois Rei Asa parece ser gentil e permite que eles se divirtam no caminho. Todos podem comer diferentes tipos de alimentos e podem aproveitar ao máximo a atmosfera relaxante da viagem. A atmosfera parece muito relaxante para pessoas que estavam apenas tentando se matar antes. No entanto, a alegria é de curta duração como Rei Asa droga todos secretamente e todos adormecem. Fushi então acorda em uma prisão, sendo torturado repetidamente por prisioneiros apenas para confirmar se ele é imortal ou não. Mas ela se machuca tanto que ele aprende uma nova frase. Ele aprende a dizer, dói. Fushi se transforma em lobo e foge, mas é atingido por uma flecha venenosa e começa a mancar de dor. Fushi de alguma forma chega à cela em que Marty está detido, e lá ela cuida de seus ferimentos. Perona elabora um plano para sair dessa situação complicada. Ela diz a Marty que se eles trouxerem o cadáver de Onaguma de volta para a aldeia, eles seriam capazes de convencê-los de que não precisam de mais sacrifícios por Onaguma. Seguindo esse plano, Fushi e Marty começam a cavar para fora, mas são pegos em flagrante. Rei Asa então força Marty a cuidar do urso para que ele possa viver novamente, mas os ferimentos do urso são muito graves. Perona também é avistada por um guarda quando ela cai em um depósito e, portanto, ela tem que apressar seu plano e escapar agora em vez de mais tarde, como foi originalmente planejado. Perona, Fushi e Marty tentam escapar da prisão enquanto são perseguidos pelos aldeões de Yanime. Durante uma perseguição, uma flecha tenta acertar Perona, mas Marty vem na frente do ataque e pega a flecha no lugar de Perona. Marty morre, e assim podemos finalmente seguir em frente com a trama. E isso deixa Fushi com raiva. Fushi se transforma no urso gigante de antes e acaba com todos os inimigos. Todos conseguiram escapar e Perona agora tem que dar a notícia da morte de Marty aos pais. Parece que a morte veio marchando sobre ela. Como os soldados de Yanami ainda querem caçar Fushi, Perona convence o menino a abandonar a aldeia e ir embora. Ela diz a ele para viver sua vida longe de todo esse drama, e Fushi relutantemente concorda. Enquanto Fushi está escapando, um dos aldeões tenta derrubá-lo com uma flecha, mas Perona vem ao resgate enquanto atira nas mãos do atirador antes que eles possam derrubar Fushi. Fushi foge para a floresta e é mostrado assumindo a forma de Março. Fushi continua sua jornada pela floresta. Em sua jornada, ele encontra o ancião Piran mais uma vez. A última vez que os dois estiveram juntos foi quando tentavam fugir da prisão. Amigos da prisão ficam juntos. O ancião recebe Fushi de braços abertos e o ensina a falar. Ao mostrar alguma intenção de aprender a escrever, depois de um tempo, Fushi aprende a falar mais ou menos com o ancião, pois agora é capaz de formar frases completas. No entanto, as frases de Fushi ainda saem um pouco mais lentas do que o normal. Ele não era o minério mais brilhante, mas com certeza é mais esperto do que muitos humanos. Fushi, agora capaz de falar, narra a história de sua vida ao ancião. Ele conta a ela como veio para a Terra, como conheceu o menino e como conheceu Marty. Mais tarde, Fushi e Piran chegam a Takuna, um país que está em guerra com o Yanami. Eles estão aqui em busca do amante de Piran. Enquanto acampam pacificamente à noite, eles são atacados por uma criatura misteriosa que tira todas as memórias de Fushi, convertendo-o de volta à sua forma de orbe. O criador de Fushi, o Beholder, aparece e, com sua orientação, Fushi consegue derrotar a criatura. Ele então diz a Fushi que eles visam proteger a humanidade e que existem criaturas que vão tentar impedi-lo de completar esta missão. No final do episódio, eles finalmente chegam na casa do amante de Piran. Nossos viajantes conhecem um garotinho chamado Ugu. Gugu usa uma máscara no rosto e é uma criança bastante animada, mas como toda criança animada, tem um passado sombrio. Guru morava com seu irmão mais velho, mas seu irmão mais velho o abandonou. Gugu então se vê em um trágico e gravíssimo acidente ferroviário que destruiu completamente a estrutura de seu rosto. Gugu é salvo pelo amante de Piran, que atende pelo nome de Busman. Agora forçado a usar uma máscara para esconder a estrutura do rosto, Gugu pula de loja em loja para encontrar trabalho para viver. É nessa hora que Piran e Fushi chegam ao restaurante do Busman, onde encontram Gugu. Fushi e Gugu interagem várias vezes entre si, estabelecendo uma relação decente. Enquanto isso, Fushi, que foi esmagado por ser plantado, trabalha no restaurante e se sente atraído por Fushi e suas travessuras. Isso deixa Gugu com bastante ciúme, e ele decide trabalhar duro para impressionar sua paixão. Vá em frente, garoto.
Estamos todos torcendo por você. Quem sai do restaurante depois de ter uma discussão acalorada com o busman? Ele sai pela cidade em busca de trabalho, mas é constantemente abusado e discriminado por causa de seu rosto deformado. Ele fica frustrado a ponto de desistir toda vez que é intimidado. Por outro lado, Fushi decide ajudar no restaurante cozinhando e limpando, mas ele é péssimo nisso. Assim, após várias falhas, Piran diz a Fushi que precisa de Gugu para lhe ensinar todas essas novas habilidades. Ela continua que uma vez que ele aprende a cozinhar, Ri se tornaria um adulto adequado. Gugu luta muito para conseguir dinheiro fácil com o anel que lhe deu, mas no final desiste pelo irmão desaparecido. Na noite seguinte, um grupo de homens obscuros tentou sequestrar Busman porque querem usá-lo em um show, já que ele parece um personagem interessante. Mas eles são interrompidos quando Fushi chega e os assusta. Fushi e Gugu fazem as pazes. Seu Fushi pede a ajuda de Busman para ensiná-lo a fazer tarefas e cozinhar, e assim os dois se tornam amigos. Como Fushi salva Gugu, e os dois se tornam amigos. Fushi finalmente consegue fazer uma comida decente e dá para Gugu. Fushi e Gugu então discutem os conceitos de vida e morte, e Fushi diz a ele que ele pode assumir a forma de qualquer um que morra na sua frente. Fushi então diz a Gugu que se ele morrer, também assumirá a forma de Gugu, assim como fez com Marty e o aldeão sem nome do norte. Rin encontra os dois amigos, e quando Gugu percebe que na verdade perdeu sua máscara, Fushi sai para procurá-la. Rin e Gugu discutem sobre Gugu não mostrar o rosto, mas no final os dois fazem as pazes. Os dois decidem voltar para o restaurante, mas como o pai de Rin não gosta quando a trama está indo bem, ele envia sequestradores para capturar Rin. Mas ela consegue escapar no final. Fushi é atacado pelo desconhecido Sola novamente enquanto ele tenta encontrar a máscara de Gugu. As silhuetas desconhecidas são chamadas de Aldravas. Fushi tenta lutar contra os batedores, mas é derrotado por eles. Quando estão prestes a desferir o golpe final, Gugu vem em socorro e usa o fogo para derrotar os batedores. Ele foi ensinado a usar o fogo por Busman. Depois, Fushi volta ao restaurante junto com Gugu e ensina a Fushi tudo o que ele quer saber, seja sobre cozinhar, limpar ou qualquer outra coisa. 4 anos se passaram e Fushi finalmente se estabeleceu com sua nova família. Fushi está feliz por estar crescendo como um ser humano normal. Ele também está feliz por ter crescido naturalmente os pelos faciais. No entanto, como nada vai muito bem por muito tempo neste show, o Beholder aparece novamente e diz a Fushi para abandonar a área e ir para outro lugar para treinar seus poderes para se preparar para os batedores. Mas Fushi nega e diz que precisa de Gugu. O aniversário de 16 anos de Rin chega, mas ela não está muito feliz com isso, pois foi prometida a um homem 4 anos mais velho que ela. Rin não quer se casar com aquele homem e, enquanto ela tenta descobrir como sair daquela situação complicada, um bêbado Gugu chega e confessa seus sentimentos por ela. No dia seguinte, porém, Gugu não se lembra do que fez e, assim que sai do choque com o que fez, recebe a visita do irmão, que deve ter vindo parabenizá-lo pela confissão. O irmão pede desculpas a ele por tê-lo abandonado, mas Gugu não aceita porque, sim, não dá para pedir desculpas depois de tanto tempo. Seu irmão devolve o anel de Rin para ele. Fushi diz a Gugu para ser homem e confessar seus sentimentos, mas desta vez, para fazê-lo corretamente. Porém, Gugu não quer ir por se sentir inferior a ela em termos de riqueza e status. Gugu mostra o anel para ela, e ela conta que se lembra de como deu a ele. Os batedores então atacam os dois pombinhos, e Fushi é informado pelo Beholder. Enquanto os batedores invadem a linda história de amor como vilões, Fushi tenta ser o herói e protegê-los, transformando-se em sua forma de urso gigante. No entanto, sua força não é suficiente, pois ele é capaz de salvar os cidadãos do perigo, mas não é capaz de derrotar completamente os batedores. Fushi está gravemente ferido e retorna à forma do aldeão sem nome do norte. Gugu e Rin vão até o local para investigar, mas o prédio desaba, e Gugu usa sua força extraordinária para proteger Rin. Fushi então canaliza o que resta de sua força e protege o par. Mas ele percebe depois que só conseguiu salvar Rin e que Gugu está morto. Fushi então assume a forma de Gugu e derrota os batedores, que então fogem para o oeste. Enquanto se recupera do estresse e do trauma, Rin tenta encontrar Gugu, mas não consegue porque ele está morto. Fushi então assume a forma de Gugu e vem na frente dela, mas como ela começa a ficar aliviada com tudo,
Fushi avisa que Gugu não vai voltar, fazendo-a perceber que Gugu está, de fato, morto. Fushi embarca em uma jornada sozinho para evitar mais danos às pessoas de quem gosta. Enquanto Rin relembra Gugu e seu amor por ele, ela diz ao pai que o homem que ama está morto. Como a morte de Gugu não foi uma perda suficiente para Fushi, ele aparentemente se esqueceu da existência de Marte. Ele discute tudo com o Beholder, que ele captura as almas de todos depois que eles morrem e não seus corpos. Eles também discutem que o que Fushi está perdendo são as memórias de Marte e o tempo que ela passou com ele. Fushi decide ir e encontrar essas memórias para que ele possa se transformar nela novamente e ter sua alma perto dele. Como Fushi está prestes a deixar A1, Pira insiste em ir com ele. Ela diz a ele que Fushi não sabe ler um mapa ou se cuidar e que precisa de alguém com experiência em viagens para acompanhá-lo. Fushi concorda depois de muitas idas e vindas, uma decisão da qual tenho certeza que ele se arrependerá no futuro. A dupla decide embarcar em um navio, pois Piran parece pensar que é um navio normal. Eles acabam embarcando em um navio destinado a prisioneiros. Separados um do outro, ambos são levados para uma ilha que não poderia ser mais diferente de seu nome. A ilha é uma ilha-prisão e seu nome é Janada, também conhecida como Ilha da Liberdade. Fushi decide que deve fazer de tudo para salvar seu querido amigo Piran, pois já perdeu o suficiente. A ilha abriga uma competição de luta para os prisioneiros, e o vencedor fica livre. Fushi vê isso como uma oportunidade e pensa que assim poderá salvar Piran. Mas ele não percebe que é uma competição de assassinato. Fushi não se sai muito bem no primeiro round e é atropelado por todos os prisioneiros que tentam se matar. Ele não gosta de matar e quer terminar a luta o mais rápido possível. Com o mínimo de luta possível. Todos os outros se matam e, no final, Fushi fica sozinho com uma pessoa que fica com medo de suas habilidades de regeneração, e isso resulta em uma vitória fácil para nosso garoto. Fushi então procura por Piran, mas descobre que ela está detida em um prédio especial para prisioneiros especiais. No segundo turno, ele reluta em matar e fica com raiva e triste por não ter mais Marte nem o urso gigante, já que ambos foram levados por Aldravas. Mas Fushi de alguma forma se transforma em Piran e vence. Ele se torna o vencedor do reino, mas fica realmente chocado porque se ele pode se tornar Piran, ela deve estar morta. Fushi conhece uma garota chamada Toneri, que lhe diz que muitas pessoas boas se tornaram criminosas por causa de suas circunstâncias, referindo-se especificamente ao pai dela. Fushi mais uma vez tenta salvar Piran, mas o Beholder diz a ele para honrar o legado de Piran e viver. Na rodada seguinte, Fushi domina o adversário, mas o adversário é um teimoso sujeitinho e não quer desistir, deve ter sido fã de Xamã. Como o povo não estava acostumado a ver uma luta sem derramamento de sangue, ficou desapontado com a falta de mortes e passou a atacar os dois lutadores após a batalha, o que resultou na vitória de Fushi. Ele entra em conflito com Toneri por causa de um conflito moral, já que ele não aprova a ideia de matar ninguém. Como todos estão ocupados fazendo o que costumam fazer, os batedores atacam mais uma vez. Os aldeões se unem temporariamente a Fushi e todos trabalham juntos para derrotar os batedores. Ao serem derrotados, Fushi finalmente recupera o ânimo de Marte e fica feliz por finalmente ter seus amigos de volta com ele. Ele então se reconcilia com Toneri, deixando tudo o que aconteceu para trás. Fushi torna-se amigo de Toneri e das outras crianças enquanto eles também saem com ela. Toneri ainda está distante de Fushi, pois ela não se abriu com ele sobre o fato de ter visto seu pai morrer de forma horrível na mesma arena onde ele luta. Fushi finalmente consegue escalar o prédio para Piran em março e diz a ela que com certeza a salvaria na partida final. Fushi se depara com um velho inimigo, a única mulher que lhe causou tanta dor e sofrimento quando matou Marte e tentou caçá-lo também. Ela também revela que foi ela quem matou Piran. Tudo isso enfurece Fushi, e ele corre para atacá-la, mas Hayase é muito mais experiente e o derrota facilmente injetando uma droga nele. Fushi perde e, como campeão, Hayase se torna o líder da Ilha Janada. Assim, ela tem todo o direito de fazer o que quiser com Fushi. Em um estado vitorioso e quase louco, Hayase começa a contar histórias falsas sobre como foi ela quem encontrou Fushi 4 anos atrás e como ela transformou a fera no que ele é hoje. Os aldeões começam a respeitar Hayase e Fushi, claramente não o grupo mais inteligente por aí. Hayase continua com suas mentiras, que foi ela, na verdade, quem ensinou a Fushi uma língua humana e o que ele tem de senso de autonomia e sensibilidade.
Ela então confia a ilha a Toneri enquanto leva Fushi a um quarto secreto para um Rumpi-Pump. Toneri e seus amigos tentam salvar Fushi, mas são todos pegos pelos guardas que agora seguem seu novo líder Hayase. Fushi, no entanto, surpreende Hayase colocando uma faca em sua garganta e dizendo a ela que o garoto que ela estava atacando agora era apenas uma casca vazia. Ele diz a ela que se renderia a ela em troca da segurança de Toneri e de todos os seus amigos. Ela concorda com esses termos e prepara um navio para Toneri, seus amigos e outras crianças geradas escaparem. Mas nem tudo vai bem, pois Hayase droga todos eles, junto com Fushi, e os manda embora. Toneri volta com um roubo para salvar Fushi, que está preso em um poço para Hayase. Para continuar trabalhando nele, quando Toneri volta para a ilha, ela consegue libertar Fushi. Os dois tentam fugir do perigo de Hayase, já que ela de alguma forma droga todos se estiver ciente deles. Os batedores voltam e começam a atacar os aldeões. Toneri fica sabendo deles graças ao observador, mas os batedores, desta vez, estão equipados com uma nova habilidade. Eles têm a capacidade de possuir os mortos. Como Fushi sozinho não é quem está evoluindo, já que a ilha Janada é especializada em mortos, os batedores fazem uma festa com os lutadores mortos da arena. Os mortos possuídos começam a matar os outros e atraem Fushi até eles. Fushi tenta detê-los em seu caminho, mas simplesmente há muitos inimigos para lutar. Toneri e todos os seus amigos tentam enfrentar o exército dos mortos, mas a maioria deles é dominada e morta no processo. O exército dos mortos, agora com todos os amigos de Fushi nas fileiras, representa um grande desafio para o menino. Como ele agora tem que matar todos os seus amigos junto com muitas outras pessoas, por causa disso, Fushi começa a se encolher de medo. Mas, como sempre, Hayase prova que é ainda pior do que os batedores ao capturar Toneri e diz que Fushi precisa se render a ela, ou Toneri enfrentará o peso da ira de Hayase. Como Toneri é extraordinariamente resistente a certas toxinas, ela ainda é capaz de se mover depois de ser drogada e tenta levar Hayase com ela para a Terra dos Mortos, pulando em um poço de fogo criado pelos batedores. Ela, no entanto, salva os dois, algo em que ele teve sucesso pela primeira vez no show. Ele captura Hayase e a droga com o mesmo veneno Morning Glory que ela usa em outras pessoas. Fushi então derrota os mortos e assume o controle da situação. Mais tarde, ele se despede de Toneri enquanto leva uma corrente com ele em um barco. Toneri agora governa o lugar. Hayase acorda mais tarde e proclama que o ama, mas Fushi fica com raiva e a deixa presa em um barco enquanto ele embarca em outro e segue para a civilização. Mais uma vez, Fushi está bastante hesitante em retornar à civilização, pois isso só trará dor e sofrimento ao povo. Mas eventualmente, ele decide fazer isso, provavelmente teve força suficiente e lutou contra os mortos. Fushi, então, mais uma vez hesita em se juntar a seu amigo de longa data, Piran, quando o observador diz a ele que ela está se aproximando da morte por causa da velhice. Como Fushi nunca experimentou nada parecido antes, ele não entende do que está falando. Ainda assim, ele decide passar o tempo com seu querido amigo. Com o passar do tempo, Piran começa a ter demência. Fushi não entende o que está acontecendo com ela, mas continua cuidando dela. Enquanto isso, Hayase é salvo por um homem gentil. Porém, mal sabia ele que havia salvado a garota mais maluca do continente. Hayase se funde com uma aldrava e mata o homem. Do lado de Fushi, Piran pediu ao observador que a deixasse renascer como alguém que pode ajudar Fushi em sua jornada eterna. O observador é então visto como sagrado em orbes semelhantes à forma original de Fushi enquanto Piran morre pacificamente. Vendo como Piran morreu, Fushi fica triste com a perda de mais um de seus companheiros.